Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Captiones React. Trazendo aqui mais um vídeo do Intoxic Anime, o novo anime pra adultos de Fate é um fracasso? Que anime pra adulto de Fate? Como assim? Ah, Fate Strange Fake. Ah, é pra adultos? Não sabia. É só isso que eu tenho que vou deixar o meu like, se inscreve aí no canal, deixa seu like, hype esse vídeo. Então vamos lá, 3, 2, 1, go! Nenhum autor é maluco de fazer um negócio. Nenhum autor é maluco de fazer um negócio desse. Personagem carismática pra caramba. Toda vez que ela aparece, ela rouba a cena. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de primeiras impressões da temporada de janeiro de 2026. Hentai, eu penso isso. Fake, que inclusive tava na minha lista de apostas pra temporada. A história é o basicão. Mano, animaço, tá? Animaço. De todo feito, tem vários magos que invocam espíritos heróicos do passado pra lutarem entre si. E quem deles ganhar vai ter direito ao Santo Grau. Embora tenham variações, tem magos que não ligam pro Santo Grau, querem outra coisa. Então aí começam algumas alterações na história. Mas a base de magos que invocam espíritos heróicos e eles caem na pancada é igual praticamente pra todo feito. E começou muito bem animado, com alguns personagens bem carismáticos, vale dizer. E sempre vale avisar, não precisa assistir nenhum outro feito pra assistir esse. É um spin-off, uma nova história com... Mas eu vou dar a minha consideração aqui como alguém que assistiu os primeiros apps, principalmente o app 1. Eles não apresentam 100% todos os conceitos de Fate de forma mais devagar. Eu sinto que se você tiver assistido, ou pelo menos tiver um conceito anterior, funciona melhor, porque eu não tinha nada, zero, e eu me senti um pouco perdido no app 1. Novos personagens. Óbvio, faz parte da franquia de Fate, então personagens que fazem parte do universo podem aparecer aqui e ali, tem alguns até que apareceram, mas não é essencial você saber deles de outras obras ou algo parecido. Apenas algumas cenas vão ter mais significado pra você se você assistir uns outros Fate, Fate Zero, por exemplo, ou Fate foca nesse personagem aí. Até Fate Babilônia tem alguma utilidade. Então tem os outros feitos que vão dar um plus pra você, mas não são essenciais à história. Dá pra assistir tranquilamente sem saber nada desses outros feitos. Mas bom, nesse vídeo aqui eu vou dar uma geral do que eu achei desses primeiros episódios aí, desse Fate Strange Fake. Vou tentar tirar algumas dúvidas, principalmente dos episódios que bugaram algumas pessoas. No caso, o tempo de alguns episódios. Tem episódio aí que saiu mais de ano, então o que tá acontecendo? Eu vou explicar isso. E também vou comentar aí de uma dúvida, principalmente de fãs Tá um episódio por ano, tô achando estranho, embora seja bem feito e tal, não tô vendo tanta gente comentando sobre esse feito, e muitos vídeos sobre. Tem uma resposta bem óbvia pra isso, tô comparando até ao CT Sub-Hero, que até passou a quantidade de membros desse feito, logo depois da estreia, e ele só tem um episódio, enquanto esse feito aí já tem 3 até o momento. Então a resposta pra isso não é complicada, mas eu explico na segunda metade do vídeo. Primeiro eu vou fazer um review rápido aí do que eu achei até agora do anime. Os primeiros episódios, que é uma dúvida de muita gente. Por que esse especial aí, o episódio 0, saiu há 2 anos atrás? Bom, porque a Aniplex é maluca. Ela queria gerar hype inicial pra série. É 2 anos, chefe. Tem também rumores de que foi adiado esse anime mais de uma vez, a gente só não foi avisado disso. Mas primeiro eles soltaram aí pra gerar um hypezinho esse episódio 0, que é importante. Ele basicamente mostra os magos invocando cada um o seu servo. Então não é só um extra, é relevante assistir esse episódio 0, vale dizer. Depois veio o episódio 1, e de novo alguns podem estar confusos, pô, esse episódio não saiu há um ano? Pois é, ele saiu ano passado. Mais uma pré-estreia. Então eles fizeram pré-estreia do episódio especial, o episódio 0, e aí depois fizeram pré-estreia do episódio 1. Na época, a gente achava que já iria estrear, né? Ah, saiu o episódio 1, agora vai começar o anime dessa temporada de janeiro. Não, não começou não. E o episódio 0 a gente achava que meses depois ia começar. Não, não começou não. Então, olha, 2 anos de espera desde esse episódio 0 até realmente começar o anime pra valer. Então agora começou, já saiu o episódio 2, inclusive, que é novidade, mas tinha até a piada, que agora é mais 1 ano até o episódio 3. Mas não, confirmaram, vai ter 3 episódios dessa temporada, pode até ter outra nos planos, já tem bastante material aí da Light Novel que eles estão usando, que é do autor de Caralho, não vai ser um por ano, vai ser 3 cinema. Dizer que várias obras de Fate, cada uma tem um autor diferente. Elas usam esse universo de Fate, conhecem muito, estudam ele, e aí criam a própria história dentro dele. O autor original permite isso. Então aqui essa história é do autor de Durarara. Ele tem uma característica muito específica, e você vai ver ele exatamente nesse Fate Strange Fake, que é a quantidade de personagens. Ele adora tramas lotadas de personagens, fica variando, caso o foco entre eles. Isso aí alguns vão gostar e outros vão odiar. Tem gente que prefere que tenha um protagonista central e fique mostrando quase o tempo inteiro ele. Por exemplo, legal. Faz isso. Solo Leveling. Solo Leveling só foca basicamente no protagonista. Só que ali é o extremo disso. A maioria dos animes foca um pouco mais nos outros, mas tem um central. Aqui a gente vai ter um negócio que
quase às vezes não parece que tem protagonista. Por exemplo, na opening, deixa bem claro, inclusive o opening muito bonito, que essa personagem aí é mais importante também, esse servo aí, que ela invocou, que é o Saber. Eles aparecem muito nessa opening, então dá a entender que eles vão ter mais participação. Mas é um pouco só. Como é Doutor Durarara, não espere que eles vão dominar a trama, vai focar neles o tempo inteiro, não. Vai focar em vários personagens diferentes lá. Esse autor gosta disso. Ele também gosta de focar em muitos personagens mais velhos. Então, enquanto não tem uma demografia oficial em novels, eu classificaria esse anime, esse tipo de história, modelo com os personagens e tal, como uma obra seinen. Ou seja, uma obra voltada a um público mais velho. E como tem bastante material, eles podem ter nos planos aí fazer 20 e tantos episódios, por exemplo, mas vão fazer 13 agora e dar um intervalo para fazer mais depois. Então é uma possibilidade, já levanto ela aqui, mas por enquanto não confirmaram nada. Só falaram que vai ter 13 episódios nessa temporada e agora sai pra valer na temporada de janeiro. Já começou, inclusive, com esse episódio 2 aí que saiu. E bom, a história. Olha, é basicamente esses servos sendo apresentados nos primeiros episódios. As lutas estão super bem animadas e tem luta todo episódio. É até interessante porque a dinâmica foi a mesma. Começa o episódio com muita conversa, explicação de várias coisas lá e tal, bastante coisa pra prestar atenção, inclusive. E aí, umas coisas que você não entender, vai relevando, ou seja, abstrai. Porque pode ser um negócio que vai ser melhor explicado mais à frente. Então, não fica neurótico e tem que entender tudo tintim por tintim e tal. Não estressa com isso, não. E algumas referências aqui e ali e tal, que você não pegar, não tem problema. Tem algumas coisas que, se você assistir outros Fates, principalmente Fate Zero, e esse Fate aí, você vai pegar moleza. Ah, isso tem que ser mais significado pra mim e tal. O pessoal curtiu, né? O Fate Zero, tá com uma nota aí, boa. Você vai pegar moleza. Ah, isso tem que ser mais significado pra mim e tal. Tem visto esse Fate apócrifa também, vai, no caso, tornar uma cena lá mais significativa pra você, um comentário, na verdade, só. Mas é aquilo, é um comentário, uma frase. E aí, pra você não vai dizer grande coisa. Mas pra quem viu Fate apócrifa, ele tá falando dessa personagem. E se você já assistiu Fate Babilônia, você entende a relação desses dois servos. Eles se conheciam no passado. Mas isso aí você entende pelo anime também, que eles são conhecidos, você só não sabe exatamente como se conheceram, então como era exatamente a relação deles. Mas isso você não precisa saber, isso aí é um extra. Se você quiser saber mais detalhes disso, teria que assistir Fate Babilônia. Mas, tipo, sei lá, eu me sinto deslocado, como foi está sendo, né, meu primeiro Fate, dá a sensação que, não precisa, mas eu me sinto deslocado por não saber. Tá ligado? É como se alguém tivesse um grupinho de conversa ali, eles estivessem escondendo de mim, tá ligado? Pra então, de novo, você não precisa assistir outros Fates, assim. Mas algumas cenas vão ter mais significado pra você se você assistiu. A história principal é toda nova e o autor vai explicar as coisas porque ele não é maluco, né? Imagina, você faz uma história onde a pessoa tem a obrigação de jogar todos os jogos de Fate, ler todo o material que tem, saber tudo do universo, ver todos os animes. Cara, é um animal se faz um negócio desse, pelo amor de Deus. Porque a pessoa vai começar lá e não vai entender nada da história. Então só fãs hardcore de Fate vão poder ler a obra dele. Nenhum autor é maluco de fazer um negócio desse. Tudo que tem de referências aí a outros Fates são só bônus, obviamente, tipo um fanservicezinho, pra quem é fã lá e tá, isso aqui eu sei do que ele tá falando e tal. Mas não são coisas específicas que você precisa entender ou saber pra continuar a história de boa. De qualquer forma, tem bastante explicação aí, todo começo de episódio tem muita falação e explicação. E aí no final vem uma cena de ação muito legal. O especial foi assim, teve essa cena bem megalomaníaca, inclusive. Isso aí foi foda. Depois teve o episódio 1, que termina também com uma cena com um pouco de ação interessante, desse Saber aí. Que eles até falam que essa Guerra do Santo Grau falsa que eles criaram, então emulando aí nos Estados Unidos, porque a original é no Japão, eles comentam que não vai ter Saber. Só que aí acaba vindo o Saber. Então tá acontecendo um bando de coisa inesperada. Não era pra ter alguém pra fiscalizar e tal, mas apareceu alguém. Então é de propósito, entendeu? É para aquela confusão. Esse autor gosta disso, ele gosta de reviravolta, a trama se embaralhar de alguma forma. Ele é fã disso e ele vai usar e abusar desses recursos aqui na história. Pra começar, eles querem esconder essa guerra do resto do público também. Não estão conseguindo esconder direito. Já começou isso no episódio 1, se vocês notarem. E bom, o episódio 2 teve o mesmo esquema. Mais conversa, explicação. E aí no final do episódio vem aquela cena de ação bem impressionante do salão lá. Foda, inclusive esse vampiro aí é pelão pra caramba. E a relação dele com a serva dele ficou muito engraçada. Até na ending tem ela tirando a mão dele, que tá todo mundo felizinho lá, com as mãozinhas dadas na ending. Ficou engraçado essa ending. E aí tá ele tentando pegar na mão dela e ela dando sai pra lá na mão dele. Ficou muito engraçado. Outra coisa que está se destacando bastante é a trilha sonora, que é do compositor de Attack on Titan. Recentemente, o último grande sucesso que ele participou foi Solo Leveling. Então, o cara tem toneladas de animes famosos aí no currículo. O ponto é que a trilha sonora tá muito boa, inclusive uma que eles colocaram no comecinho, quando eles apresentam rapidamente aí os magos com seus servos. Ficou muito legal. Deu impacto já na entrada, no começo do anime, gostei bastante. Aí aparece até o nome do anime lá.
Então essa cena ficou legal, mas tem várias outras cenas que chamam bastante atenção a trilha sonora. Algumas são letradas e outras são só instrumentais. E bom, personagens. As de luta são do caralho. Você já conhece aí de outros feitos, você já assistiu vários, por exemplo, esse aí. Mas ele não é um protagonista, ele é um personagem extra lá. Se você já conhece ele, beleza. Se não, você sabe que ele é mentor desse louro aí, que achou muito interessante essa Guerra Santo Graal, querer participar e foi pra lá, que se dane. E ele é todo cabeça de vento, só que extremamente habilidoso e overpower. E essa é uma qualidade desse autor. Ele geralmente faz personagens bastante excêntricos de alguma forma. Os personagens dele, os principais, raramente são comuns. E você notou isso, provavelmente vários personagens. Vampiro, louco pra caramba. E é legal que são vários personagens que cada um poderia ser um protagonista de uma obra separada. Isso pode dar certo, nossa, ela como ao mesmo tempo não, né? E ela quase não aparece. Ela basicamente é uma maga velha pra caramba aí. Se ela apareceu já em outro Fate, eu não conheço, eu nunca vi, ou num jogo, ou algo do gênero, mas eles deram a entender que ela é uma maga muito velha já, que já viu inclusive todas as outras guerras do Santo Grau, e tá querendo presenciar essa também. Pô, Marco, ela é velha? Você pode estar se perguntando aí com essa aparência? Pois é, ela pode estar usando magia pra se manter mais jovem, tem isso, ou então ela pegou esse corpo aí de outra pessoa, tem várias possibilidades. Mas o ponto é que essa personagem é carisma puro. A cena que esse personagem tá reclamando que não quer que tratem a Guerra do Santo Grau como algo bobo só pra ser assistido como entretenimento. E aí logo depois mostra ela fazendo exatamente isso, ficou muito engraçada. Ela com pipoca ainda assistindo o negócio todo pela bola de cristal dela. A transição das duas cenas ficou muito legal. E bom, ela pode ou não estar manipulando as coisas nessa guerra, isso é uma dúvida que fica, porque esse cara aí, por exemplo, fica meio suspeito dela, mas ela, pelo jeito, é muito poderosa e ele não tenta se meter com ela, não. E ela pode estar querendo só se divertir, talvez o circo pegar fogo enquanto fica observando, ou pode querer interferir. Tem uma cena, inclusive, onde parece que ela tá ligando pro cara que sequestrou essa loura. Então ela realmente pode estar manipulando muita coisa aí por trás dos panos. Ao mesmo tempo, o autor de Durarara adora uma reviravolta, então nem tudo é o que parece nas obras dele. Por isso que eu não dou 100% de certeza que foi ela realmente a culpada por isso aí, embora pareça bastante. Ela estava até de olho na situação e ficou surpresa. Literalmente, né? Ao invés do Rei Arthur ser invocado, esse cara aí, que ela não conhece. Então é uma personagem carismática pra caramba. Toda vez que ela aparece, ela rouba a cena. Mas a relevância que ela vai ter pra história é só aguardando pra descobrir. Já essa personagem aí, que é uma das mais importantes da história, por enquanto é uma das mais sem graça. Mas o contraste dela com o servo dela acabou ficando divertido. A conversa dos dois ali, inclusive, na prisão, ficou muito legal. Ele não tá nem aí pro mau humor dela e tal, tá revoltado com aquilo, ele vai se intrometer na vida dela, vai salvar ela, que ela queira ou não. Então esse cara é muito legal. O servo dela, o Saber, ficou um personagem já bastante carismático. E bom, o mais interessante dessa garota seriam os mistérios quanto a ela. Como ela foi parar aí, quem é ela, porque ela perdeu a memória e foi obrigada por essa garota de cabelo branco não sei se fala isso lá no dessa guerra. E quem já assistiu os feitos originais tem uma noção de que, se tem olho vermelho e cabelo branco, você sabe que é uma família bem relevante dentro da franquia de Fate, inicialmente apresentada por essa garota aí da franquia principal. Mas você não precisa saber nada fora o que foi mostrado lá. É uma família de magos importante dentro desse universo aí de Fate e se envolve nas guerras do Santo Grau, geralmente. Existe um mistério também de quem é esse cara que invocaram, porque claramente não é um Rei Arthur, a não ser que seja uma versão alternativa dele. Um dos mistérios que tem vários Fates, que gera até algumas reviravoltas, é a identidade real dos invocados. Então temos que aguardar aí pra descobrir a desse. Em geral, gostei bastante da estreia, de vários personagens bastante curiosos que tem na história. Eu nem mostrei todos aqui, como eu falei, é muito personagem. Tá maluco se eu for mostrar tudo aqui, ainda quiser fazer a parte da outra explicação que eu falei que ia ter nesse vídeo. E bom, a direção por enquanto tá muito boa. Estão conseguindo mesclar cenas sérias com algumas cenas bem humoradas no meio. Várias cenas de ação bem dirigidas, tá, bem animadas perfeito, também. Pô. Os diretores, por enquanto, estão fazendo um excelente trabalho nessa estreia deles, já que nunca tinham dirigido um anime pra TV antes. A única coisa que eu achei que ficou devendo por enquanto é um clímax mais marcante. Teve várias cenas de ação, mas foram curtas a maioria delas, e não teve nenhuma cena super empolgante até agora. Só cenas muito bem feitas, bem animadas, com uma boa trilha sonora por trás. Se a história vai ser boa ou não, aí só esperando mais dela se desenvolver pra descobrir. Mas quem já se interessou por alguma coisa que eu falei aqui, pode valer a pena dar uma chance. E bom, agora eu vou comentar aí sobre uma comparação que a gente está fazendo, que é Sentença de Sub-Hero com Fate. Então a gente olhou numa anime list e Sentença passou Fate em nível lá de membros, quantidade de membros.
Pô, então a estreia dele foi muito melhor que a de Fate? Olha, chamou, mas atenção com certeza. Só que Fate tem um outro probleminha. Ele, na verdade, estreou há muito tempo. Então, o pessoal até estranhou, porque saiu os primeiros episódios dele e no streaming tava a mesma coisa. É porque no Japão saiu na TV e tudo mais o primeiro episódio e o episódio 0. Tava tendo um especial esses episódios juntos. Só que pra gente já tinha saído esses 2 episódios há muito tempo. Caso há 1 ano e tal, e até no Japão saiu esse especial também. Então a estreia dele já foi meio aqui é só coisa que eu já vi. Sim. Então isso aí acaba não dando aquela empolgação inicial, obviamente. E aí vem agora, finalmente, um novo episódio, que é o 2. Que foi legal, mas nada, nossa, mega climático, super impressionante, tô mega empolgado. Não, foi do caralho o final. Ainda. Então Fate ainda não teve, por causa daquele momento lá super empolgante e tal, pra chamar. Eu acho que só vai acontecer muito provavelmente quando a gente se apegar talvez um pouco mais sobre os personagens. Principalmente eu, que tô tendo ali uma... Tipo, todo mundo pra mim é igual. Se alguém morrer não vai ter peso nenhum. Se alguém vencer também não vai ter peso nenhum. E, né? Não sei exatamente quem são os personagens. Tipo, pelo menos do que foi apresentado. É tudo bem visual. Né? Então não dá de se apegar até algum. E tal. Eu diria que tem mais meme com essa personagem aí por enquanto. Ela chama mais atenção do que as próprias cenas de ação do anime, que estão bem feitas em geral. Então, diferente de Tetsuya Sub-Hero, que o primeiro episódio já é bem impressionante em termos de um clímax, aqui a gente ainda não teve isso. E 2, o formato dele é um negócio que não ajuda. Esse negócio foi lançado do episódio 0, 2 anos antes, depois do episódio 1, 1 ano. Aí o pessoal tá até meio perdido, honestamente, com a trama. Aí agora começou pra valer, mas, cara, o pessoal nem sabia, muita gente que não vê guia nem nada parecido, nem sabia que começou pra valer até sair o episódio 2 agora. Aí vai ter que subir que tem o episódio 2. Então, cara, tem muitos problemas aqui, nesse sentido. Mas foi esse motivo que levou a Tetsuya Sub-Hero passar Fate? Não! Na verdade, isso é o normal da maioria dos Fates. Eles não ficam hiper populares. Eles não viram mega hits. Eles ficam populares e geralmente a longo prazo. O pessoal que vai assistindo vários Fates e tal acaba assistindo outros Fates também, que foram saindo ao longo dos anos. Então, esses Fates vão ganhando mais membros lá no My Anime List. Mas eu vou dar uma comparação que vai ficar bem fácil para vocês. Por exemplo, a gente tem Fate Unlimited Blade Works, de 2014. Ele tem aproximadamente 1 milhão de membros. E aí olha quanto tem Darling in the France, de 2018, 4 anos depois. Darling in the France tem 2 milhões de membros. Já tem o dobro de membros do que aquele feito lá, que é muito bem feito, é daí o Fotable aquele feito. Então 10 anos, e o anime não passou de 1 milhão. Não é um número ruim, mas não é nada absurdo também. Um outro exemplo, bem famoso também, Attack on Titan. Attack on Titan já tem aí mais de 10 anos também, saiu em 2013, um ano antes de Fate Unlimited Blade Works, e ele tem 4 milhões de membros. Mushoku Tensei, que saiu aí há poucos anos, tem muito mais membro também do que Fate Unlimited Blade Works, que é um dos feitos mais populares. Um outro feito muito popular é o Zero, que tem 1,5 milhão de membros, e ele é de 2010, 2011, então já tem aí 15 anos. Então, 1,5 milhão. Olha quantos membros tem Sword Art Online, por exemplo, que saiu em 2012, perto desse Fate Zero. Tem bem mais. Os fãs de Fate tendem a achar que Fate é muito mais popular do que realmente é. Ele tem muita fama dentro de um nicho específico. E geralmente é de um pessoal que assiste anime há mais tempo, pessoal mais envolvido. Já para o público geral... Público porque, tipo, por exemplo, é muito difícil uma pessoa... Pela primeira vez ver um anime, eu vou ver Fate. É muito, muito difícil. Um anime por temporada, 2, 3, esse pessoal geralmente não assiste Fate. Então é muito difícil um Fate virar o anime mais popular da temporada. Não é impossível, depende, obviamente, da concorrência. Mas se tiver outros animes muito populares, continuações muito badaladas, é quase impossível. Quase qualquer anime de ação que tem um ótimo primeiro episódio, como Sentença e Sub-Hero teve, vai acabar passando ele. Porque não tem barreira pra Sentença e Sub-Hero. É um anime que você pode chegar, não precisa saber de nada. Pô, mas esse Fate você não precisa assistir nada pra ver ele. Não, mas quem vai assistir tem a impressão que precisa. Se sente meio perdido, e aí acha que é porque não viu outros Fates, aí começa a tentar achar a ordem de Fate, aí descobre que não tem uma ordem específica, e aí começa a ficar mais perdido ainda e desiste. Ah, não, deixa, é muito complicado isso e tal, deixa pra lá. Então, Fate tem essa barreira de entrada, e ela existe há muitos anos, e não importa o que você faça, você não consegue acabar com ela. Há anos que eu falo que não precisa ficar se preocupando com a ordem de Fate, começa qualquer um que mais te interessar, você gostou do visual, gostou do trailer, sei lá, começa nele, você vai ter dúvidas, aí você vai assistir um outro Fate que vai tirar essas dúvidas, e aí você vai ficar com dúvidas desse novo Fate que você assistiu, vai ter algumas coisas lá que você não entendeu 100%,
sacanagem, E aí tá? outro Fate que você assistiu depois, você nem dava muito no spin-off, acabou respondendo uma dúvida que você tinha naquele. E é assim, é um universo. Então cada coisa que você assiste, que trabalha elementos desse universo, de partes diferentes, você vai ganhando mais conhecimento e vai entendendo melhor dele. Ou você pode ficar lendo um bando de páginas do fandom, Wikipedia, o que seja, e aí tem um lore lá mais elaborado, você vai entender mais coisas. Então você pode pesquisar também na internet, é possível. Mas assistir vários Fates também te ajuda, cada vez a entender mais do universo de Fates. Ou jogar jogos. Mas é um negócio que não é essencial, só que muita gente vê como essencial porque tem um bando de Fates, então tem que assistir os outros, né, pra entender. Esse daí, por mais que você fale, não entra na cabeça da pessoa, e por mais que ela acredite em você, quando ela começa a assistir, ela tem uma sensação de que não está entendendo direito como deveria porque não viu outros Fates. E é um negócio que, honestamente, não tem como obrigar as pessoas a mudarem de ideia. Algumas pessoas, óbvio, vão continuar assistindo mesmo assim, vão gostar, vezes até, vão para outros Fates, mas é uma quantidade menor. Todo Fate tem esse funil, onde algumas pessoas até ficam, conseguem atrair mais um públicozinho, mas muita gente acaba deixando pra lá, porque tem a sensação esquisita de que não está entendendo, porque não viu feitos bastante, e é muito confuso, tem feito demais, eu não vai se dar o trabalho, e desiste. É um negócio psicológico, e acontece não só com feitos, mas com franquias em geral. É um problema que bloqueia pessoas de entrarem em franquias. Mas é foda, porque, por exemplo, franquias em geral. Deixa eu ver aqui um exemplo. Acho que Sword Art Online. Querendo ou não, é uma franquia famosa, que a gente viu poucos apps, mas é uma franquia que, tipo, dá vontade de tu, pelo menos pelo visual que eu vi, a história é legal, o cara entra num game, tipo, tem um começo, tá ligado? Tem um app 1 pra tu ir começar a franquia. Eu não acho que isso seja barreira de impeditivo do que tu, contra Fate, saca? Entre que tu tem um app 1, tu tem um começo bem claro, tu sabe que tu não pode ver as outras temporadas, as outras franquias, que não são nem temporadas, né? Eles consideram ali outros animes, outros jogos, outras paradas do que Fate. Por isso que muitas franquias colocam lá pequenininho o nome da franquia embaixo e botam outro título em cima, principal para um filme, por exemplo, para a pessoa não pensar que não tem que assistir todos os filmes dessa franquia para poder assistir esse spin-off aí. Pode ser spin-off, sei lá, de Velozes e Furiosos, de Senhor dos Anéis, o que seja. Mas eles tendem a deixar pequenininho essa parte no título lá de que faz parte de uma franquia. Porque para alguns é atrativo, quem conhece a franquia. Mas para quem não conhece a franquia, é algo que vai afastar a pessoa achando que, não, tem que conhecer essa franquia, assistir outras coisas da franquia para poder assistir esse spin-off e frequentemente não é necessário. Alguns vão citar provavelmente continuações, que também estão com muitos membros e tal. Sim, continuações muito populares da temporada, mas você não tem dúvidas quanto a assistir essas continuações. Você assiste a primeira temporada, a segunda, a terceira. É simples isso. assim. Já Fate tem esse complicador de ter um monte de Fates, não tem temporadas. Vou deixar o Marcos falar. Tem temporadas do mesmo spin-off, às vezes. Mas tem outros Fates completamente diferentes, falando histórias do mesmo universo e tal. E esse confunde as pessoas. Então é totalmente diferente esse tipo de confusão com a confusão aí de que um anime que já tem muitas temporadas. E aqui tem uma outra característica também, muito personagem. A maioria das pessoas, pelo que eu observei, prefere um personagem central que vai focar nele quase o tempo inteiro. E aqui a gente tem uma tonelada de personagens toda hora trocando para um diferente. Muita gente não gosta dessa abordagem. Então, eu particularmente curto. Espero que funcione bem. Por exemplo, em To Be Hero X funcionou muito bem. Foi a primeira vez que eu vi um estilo de anime desse jeito e que acabou funcionando pra caralho. Obviamente não foi todos os personagens que eu gostei. Acho muito difícil gostar de todos os personagens, mas quando se gosta, pelo menos da maioria, acho que a obra no todo vale a pena. Isso aí também pode ser mais uma barreira que se cria fora já ser parte de uma franquia gigante que tem um bando de animações dela. E bom, se você olhar a média desse novo Fates no My Anime List, você vai ver que tá bem alta. Então quase todo mundo que tá assistindo tá gostando bastante. Só que aquilo, tem essa barreira de entrada que limita a quantidade de pessoas que se anima a começar. Então, respondendo a dúvida, esse Fate é um fracasso? Não. Ele tá saindo bem, tá com uma boa avaliação, quantidade de membros legal, só não é um mega hit louco que tá subindo a temporada rápido pra caramba. Exatamente porque ele tem essas barreiras de entrada dentro da franquia de Fate, que é super normal, acontece com todos os Fates isso. E como tem essa limitação de público, até quando eu faço um vídeo de Fate, no caso, acaba limitando, porque tem gente que não se interessa por Fate e nem vê o vídeo, e aí muita gente não se interessa em fazer vídeos desse novo Fate também. Então você vai ver menos vídeos dele. A maioria vai preferir comentar continuações mega hits da temporada, ou algum novo anime que se destaque pra caramba, comece a ser muito comentado. Vai ser mais fácil do que comentar a franquia de Fate. E bom, gente, é isso. Espero que tenha ajudado aí quem tá com dúvida sobre o assunto. E comentem o que vocês acharam da estreia aí desse Fate. Eu estava com dúvida e vendo o vídeo do Marco aqui, o que eu cheguei em conclusão.
que eu vou continuar confuso. Que algumas coisas vão ser respondidas e que outras não vão ser. E tá tudo bem, é assim mesmo. Não vai ser respondido. Só se eu ver outros fates. Mas ao mesmo tempo eu não preciso ver os outros fates pra poder entender, tá ligado? Strange Fake. E bom, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e gostou do vídeo, obviamente. Se não gostou, deixa quieto. E se você quer apoiar mais no meu trabalho, vire um membro do canal. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 1000 vídeos extras de membro acumulados. Porra, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro e uma comunidade muito legal de membros, porque você pode bater papo ou tirar dúvidas. E quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. É isso, gente. Fico por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até hoje, a gente não sabe, eu não acredito não, que vocês não sabem o que é Santo Graal. 8 Fate, 10 Fate, 20 Fate, não sabe o que é o Santo Graal. Mas tipo, por exemplo, beleza, vocês não sabem, mas vocês têm uma ideia muito melhor sobre o que é do que quem viu esse Fate, ou do que quem viu qualquer Fate uma vez. Provavelmente, tipo, acrescenta 1 ou 2% de conhecimento sobre o que é o Santo Graal a cada Fate que você assiste, tá ligado? E faz parte. A cada Fate muda, aí é complicado. Aí é complicado. Comenta aqui o que vocês acharam, o que vocês acham que é Santo Graal. Deixa seu like, inscreve no canal, deixa de indicação de outros vídeos. Até o próximo. Tchau, tchau.